Bom dia, tudo bom? Como é que vocês estão? Como foi que passou o final de semana? Todo mundo bem? Tá todo mundo bem mesmo? A tia quer saber, tá certo? A tia tá querendo saber como é que estão vocês. Se por acaso vocês não estão tão bem, mas eu espero que estejam, tá? Avisa pra tia, tá certo? Então final de semana bem legal, passou todo mundo, então graças a Deus, né? Então só resta nos agradecer, né? Ao bondoso Papai do Céu, né? Por ele ter nos dado esse privilégio de passarmos o final de semana e chegarmos hoje, segunda-feira. Que bom, vamos agradecer a Ele? Vamos lá, fecha os olhinhos onde vocês estão, certo? E vamos agradecer ao Senhor pelo final de semana que Ele nos concedeu, tá? Vamos lá. Pai amado, neste momento, Senhor, estamos aqui a Te agradecer, meu Pai. Deus amado, por mais esse final de semana que o Senhor tem nos concedido, Senhor. Deus querido, por mais esse privilégio de nós estarmos mais uma vez, Senhor. As crianças do outro lado, eu aqui, Deus. Estamos aqui a Te agradecer por cada família representada aí do outro lado, agradecendo por cada professor que nesse momento também estão dando início, Senhor, ao seu trabalho, cada profissional, meu Deus, agradecendo, Senhor, pela diretoria, Senhor, a parte da direção da escola e por tudo que o Senhor tem feito. Deus, muito obrigado por tudo. Amém? Amém. Coisa boa é agradecer ao Senhor, né, minha gente? É muito bom agradecer, porque somente Ele para nos proteger, né? Gente, a tia tá com muita saudade de vocês, tá certo? Coração apertadinho, porque a gente não pode ficar junto por enquanto, mas a gente vai conversando assim, né, como a gente tem feito, tá bom, meus amores? Bom, a nossa aulinha de hoje é de português, tá certo? Nós temos reforço e nós temos gramática, tá certo? Então, meus amores, português, a página é 44, tá certo? Português, 44. Reforço, página 57 a 59, tá certo? Nós temos também gramática 28 a 30. Gramática 28 a 30. Tá certo? Hoje a nossa aula é de português e nós vamos falar sobre notações léxicas, tá certo? Mas o que será isso? A tia vai explicar ao longo de toda a aula. Notações léxicas, tá certo? Gente, o que é notações léxicas? São sinais acessórios que servem para auxiliar a pronúncia das palavras. Isso é notações léxicas, tá? Então, são notações léxicas os acentos agudos, o circunflexo, o tio, o hífen e o cedilha, tá certo? Esses são os acentos que fazem parte das notações léxicas. Então, o acento agudo. O que é um acento agudo? Vamos lá ver o que é um acento agudo e para que ele serve? Vamos lá. Então, o acento agudo, ele é usado para assinalar as vogais tônica, ou seja, aquela vogal mais forte. Por exemplo, cajá, lírio, café, avó, né? Então, aqui eu tenho um acento agudo, tá certo? E algumas palavras, ok, ó. Chapéu, Piauí, útil, café, chulé. Então, se eu não tivesse este acento agudo, a vogal ela não seria pronunciada com tanta força, tá? Então, o acento agudo ele é usado para assinalar as vogais, né? E deixar elas fortes, as vogais tônicas, onde eu escrevo, onde eu leio com mais força. Café, cajá, lírio, avó, chapéu, Piauí. Então, essas palavras eu uso o acento agudo. Nós temos também o acento circunflexo, né? E qual é esse acento circunflexo?
Para que ele serve? Vamos ver para que ele serve o acento circunflexo. Ele dá o som fechado, tá certo? A vogal. Então, por exemplo, você, âmago, ônibus, lâmpada. Então, o circunflexo, ele já dá o som fechado à vogal, tá certo? Então, se eu não colocasse, por exemplo, tênis, avô, olha, o som, a vogal, ela é fechada, tá vendo? Temos também cedilha. Quem já ouviu falar em cedilha? Vamos ver para que ele serve? Vamos lá. O uso da cedilha, tá certo? O uso da cedilha que nós colocamos embaixo do C, né? Elas vêm acompanhado da vogal A, O ou U, ou os pedacinhos AN. Então, eu só uso cedilha quando o C ele está acompanhado da vogal A, O ou U. Somente. Eu não posso usar o cedilha quando o C está acompanhado da vogal E ou I. Não posso. Só uso cedilha quando o C está acompanhado da vogal A, O ou U, tá certo? Ou então nos pedacinhos AN. Também, gente, eu não uso cedilha perto do E ou I. Ou então em início de palavra, tá certo? Mesmo que o C acompanhe A, O ou U. E, por exemplo, a palavra, se você, por exemplo, o C, você está acompanhado da vogal E. Eu posso usar o cedilha quando o C está acompanhado da vogal E? Eu não posso. Eu posso usar cedilha quando o C está acompanhado da vogal I? Eu também não posso. Eu posso usar o cedilha quando o C está acompanhado da vogal E? Também não posso. Por exemplo, aqui eu tenho várias palavras, certo? Você, cacique, saci, bracelete, elas são escritas com C? Sim, mas acontece que elas estão acompanhadas de que vogal? Da vogal E e da vogal I. Então, se o C está acompanhado da vogal E e da vogal I, eu não posso utilizar, eu não posso colocar o cedilha, tá certo? Porque o cedilha, ele indica o som de SS. Tá certo? Quando eu coloco o cedilha embaixo do C, esse som é de SS. Por isso que eu só posso usar embaixo da vogal A, O ou U, tá certo? Então, ó, caçador, moça, açude, palhaço, isso aqui tá certo, né? Você vê que o C está acompanhado das vogais, né? Que pode-se usar o cedilha, que é da vogal A, O ou U. Tá certo? Então, nunca esquece que eu não posso usar o cedilha em início de palavra, tá certo? De maneira nenhuma, eu não posso. Por exemplo, casa. Eu não posso usar. O C está acompanhado do A? Tá. Mas o C está no início. Então, se o C está no início, eu não uso cedilha. Tá errado. Aqui eu tenho colar. Eu também não posso usar o cedilha na palavra colar. Você também não. Olha, o C, ele não está no início, né? Mas ele está acompanhado da vogal E. E eu sei que quando o C está acompanhado da vogal E ou da vogal I, eu não uso o cedilha, não é verdade? Então, cacique, eu posso usar o cedilha quando o C está acompanhado da vogal I? Não. Então, essas palavras aqui, elas não acompanham cedilhas, elas estão erradas. Tá certo? Elas estão erradas, não pode. Gente, mas eu tenho também, né, fora esses acentos que a tia falou, nós temos também o chamado hífen, né? E alguém já ouviu falar nesse acento chamado hífen? Ele é usado para separar as sílabas, tá certo? Ou para escrever uma palavra composta. Como assim, tia? O hífen, ele é usado para separar as sílabas e também para escrever uma palavra composta? Eu não estou entendendo, mas a tia vai explicar. Ó, aqui eu tenho o sinal hífen, tá certo? É esse tracinho.
E eu uso ele para separar as sílabas. Quando você vai separar as sílabas, você não usa esse tracinho aqui. Isso aqui é chamado de hífen, tá? Então, eu tenho aqui também as palavras compostas, né? Então, couve, o hífen, flor. Couve, flor, tá certo? Erva, aí o hífen, doce. Erva, doce. Então, essas são palavras compostas, tá? Então, guarda, hífen, chuva. Guarda, chuva. Guarda, roupa. Então, eu uso o hífen para separar palavras e para escrever palavras compostas. Tá certo? Agora o tio. Quem já ouviu falar no tio? Todo mundo, né? Então, o tio, ele é usado nos pedacinhos ão, an, an. Essa pronúncia, ela é nasal. Por que que ela é nasal? Ela é nasal porque temos a sensação de falar pelo nariz. Balão, mãe, anã, irmã, irmã. Então, o tio, né, é a pronúncia nasal, porque a sensação é de eu estar falando pelo meu nariz. Por exemplo, ó, tio, carvão. Se eu não colocar o tio, a palavra carvão, como é que eu vou ler? Carval. Então, eu uso o tio em cima do A, para que o A, eu possa pronunciar ele nasal. Então, se eu não coloco o tio, vai ficar carval. Aqui, anão. Se eu não colocar o tio, vai ficar anal. Mãe. Se eu não coloco o tio, vai ficar mae. Então, para que serve o tio? O tio, ele serve para você colocar nos pedacinhos ão, an, an. Tá certo? E essa pronúncia, ela é nasal, tá certo? E ela é nasal justamente por quê? Porque a sensação é que eu esteja falando pelo nariz. E quando eu não coloco, quando eu não coloco o tio, o meu som do A, ele vai ficar normal A. Então, o tio em cima dessas vogais vai transformar a pronúncia de A para an. De ae para an, de ao para ão, né? Então, a gente vê que quando eu uso o tio, quando eu coloco o tio em cima, o que é que vai acontecer? Vai haver uma mudança de som, tá certo? E essa mudança de som é justamente com esse tio em cima. Tá certo? Então, nós temos aqui as noções léxicas, né? Minha gente, que foi o tio, foi o cedilha, tá certo? Não, nunca esquece, não se coloca cedilha se o C estiver acompanhado do E e do I, tá certo? Ou se o C estiver no início de palavra, tá certo? Então, início de palavra, nunca uso cedilha, tá? E a gente também aprendeu que o cedilha, ele serve para dar um som de SS. Agudo para tornar as vogais tônicas, ou seja, as vogais mais fortes. Tá certo? O hífen, para que serve o hífen? O hífen serve para separar as sílabas das palavras ou para escrever palavras compostas, né? Como guarda-roupa, guarda-chuva, erva cidreira, erva doce, não é? Couve-flor. Então, eu uso sempre o hífen para escrever as palavras compostas ou separar as sílabas. Essas aí são as notações léxicas, tá? Que são sinais, né, de acessórios que servem para auxiliar, para ajudar na pronúncia. Porque, por exemplo, o tio. Se eu não coloco o tio na palavra café, como é que eu vou ler café? Eu vou ler cafe. Olha a diferença, cafe, cafe. Vê como muda quando eu coloco o tio. Café, sem o tio, cafe.
Viu como mudou o som? Então, é justamente, são as notações léxicas, tá? Que faz com que esse som, ele mude, né? A pronúncia, ela mude. Tá certo, meus amores? Até aí, vamos lá no exercício